sem temor com valor, marchai e lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Marchai, soldados, em alto rodeio, o pavilhão da salvação. Aos que os lados vencei a corrupção. Sem avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai e lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Vossa armadura de guerra tomai, o elmo sim da salvação, e a espada, a Bíblia levai, e vencereis então. Sim, avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai e lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor. Marchai invictos, soldados da luz, Jesus é o vencedor. Sim, avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai e lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. A grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam o vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia, sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Voz de grande multidão, subindo do céu, jubilosos dando glórias e aleluias ao grande Deus, que com justiça vingou o sangue do servo seu, daquela que quis subir, mas para o inferno desceu. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. A grande cidade, onde as nações bebiam,
A paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. A palavra do Senhor, as profecias que estão escritas nesse livro, estão se cumprindo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a palavra aqui está no livro de Baruque, capítulo 6. Esse tema aqui fala sobre idolatria. A idolatria que predomina esta nação. A idolatria nos dias de hoje. Por causa dos pecados que cometeram contra Deus, é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vocês chegarão à Babilônia, aí ficarão por muitos anos, por longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. 7 gerações, 7 milênios. Depois disso eu vou tirar vocês daí em paz. Durante esse tempo vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre as nações. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com estes estrangeiros, nem se deixem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmo: é só a ti, Senhor, que devemos adorar, pois o meu anjo estará sempre com vocês, e eles pediriam conta da vida de vocês. Então aqui ele se refere aos ídolos, aqueles que se dobram na frente e atrás dessas imagens de escultura, feitas por mãos humanas, obras de mãos humanas. O primeiro mandamento do Senhor, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagem de escultura nenhuma, nem o que está nos céus, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra, pois são Deus zeloso, que pune com iniquidade. Deus é ciumento, Deus ele é zeloso, ele castiga de terceira até a 4ª geração. Ele castiga por causa do pecado da idolatria. E muitos não aceitam essa mensagem, preferem continuar na idolatria, servindo aos deuses, servindo aos ídolos feitos por mãos de homens. Deus, ele é espírito. Para você adorar Deus, você não precisa de uma estátua. Para adorar Deus, você não precisa acender vela. Para adorar Deus, é só você entrar no teu quarto, colocar teu joelho no chão e orar em secreto, porque o Pai vai ouvir você. Porque Deus é espírito. É como diz no Salmo 139, é onisciente, onipresente e onipotente. Se você vê a história de Jonas, que fugiu do seu chamado para pregar sobre a cidade de Nínive, Jonas foi engolido por um peixe, e ele clamou de dentro do peixe, e Deus ouviu a sua oração, porque Deus é espírito. Deus não está numa imagem escultura, Deus não está num templo de pedra, porque vós sois o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em nada feitos por mãos de homens, porque o vosso corpo é o templo de Deus. O coração que tem que ser o altar de Deus, não um pedaço de pedra. Eu pego uma pedra e coloco aqui e eu faço um altar. É um altar de pedra. O coração, o teu coração que tem que ser o altar de Deus. Onde está o teu coração?
nos ídolos, no seu time de futebol preferido, no seu cantor famoso, naquele religioso que você coloca, nossa, ele é como um Deus para mim. Naquele político, ou naquela pessoa que você tanto ama, que você coloca ela mais acima do que o seu Senhor, ou na criatura, nos animais, ou no dinheiro. Aí eu faço uma pergunta: onde está o teu coração? Porque é aí que Deus quer habitar, no teu coração. Esse tem que ser o altar de Deus. Continuando aqui, Baruque capítulo 6. A língua desses deuses foi feita por um carpinteiro. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz com a moça que gosta de enfeites. Pega um ouro e faz uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando os sacerdotes retiram o ouro e a prata de seus deuses, em proveito próprio, e os dão até as prostitutas do terraço. E os dão até as prostitutas do terraço. Eles enfeitam com roupas, como se fosse gente, a esses deuses de prata, de ouro ou de madeira. Mas eles não podem livrar da ferrugem e nem do carrucho. Você pega uma imagem de escultura, você ergue um altar, põe dentro de tua casa, você tem que tirar a poeira dele. Ele suja, você tem que limpar ele. Deus não. Deus te carrega aqui, ó. E Deus que vem limpar você, de purificar de todo o pecado. E as pessoas colocam Deus dentro de uma casa, ou levanta na entrada de uma cidade. Cada município de hoje, uma cidade, existe um ídolo levantado. Aí fala assim: não, mas é a imagem de um santo. Mas a Bíblia fala que não é para fazer imagem nenhuma, nem do que está nos céus, nem do que está na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Deus deixou essa ordem, Deus deixou esse mandamento: não farás imagem de nada, nem do que está nos céus. O que está nos céus? O trono, está o próprio Deus, está o seu filho à tua direita, está os seus anjos. Então ele fala que não fazer mais nem que está nos céus, nem de pássaros, nem de corpos celestes, nem de pessoas, nem de animais e nem de seres aquáticos. Não se deve fazer imagem nenhuma e nem prestar culto ou adoração a elas, porque se torna idolatria. Aí onde entra o pecado, é a idolatria. Aí as pessoas acabam perecendo por falta de conhecimento. Então, é isso aí que se torna os ídolos. Deus não se agrada com esse pecado, porque esse pecado afasta o homem de Deus. Aí as pessoas fazem várias orações, várias repetições e se tornam vãs. Deus, ele não ouve orações repetidas. Deus, ele ouve oração simples, oração pura, oração sincera. Aí as pessoas fazem várias orações, repetindo, se torna em vão, porque Deus não escuta esse tipo de oração. A verdadeira oração é aquela sincera. Sincera. Eu estava em casa agora de manhã. Ontem, estava com sintomas de gripe. Acordei e orei: Senhor, se tiver algum mal, alguma enfermidade, lança fora. Purifica-me de todo pecado. Purifica o meu corpo de toda enfermidade. É você orar a Deus em espírito e sentir a presença de Deus, e sentir o sobrenatural de Deus. E ali eu senti um alívio, começou a melhorar. Então, Deus é espírito.
A cura acontece através da oração sincera, oração simples. Não precisa ficar repetindo várias orações. Se torna em vão. Porque a oração ela tem que ser sincera, ela tem que ser pura. Por isso que muitas vezes as pessoas oram e não acontece milagre. Por quê? Porque está orando de forma errada. Acordar, agradeça primeiro ao Senhor pela vida, pelo sopro, pelo ar que você respira, pelo fôlego de vida. Agradeceu? Ora, Senhor, perdoa meus pecados. Porque aquele que não tem pecado é mentiroso. Ou que nunca pecou é mentiroso. Confessando todos os dias. Depois, faça o seu pedido. Então, primeiramente, agradeça. Peça perdão, para depois você pedir algo para Deus. É esse tipo de oração que o Senhor gosta e se agrada. A humilhação, a humildade, a simplicidade na oração. Essa é a verdadeira oração. Então não adianta você fazer várias orações repetidas, porque Deus não vai ouvir. Se torna em vão. Acorde de manhã, leia um salmo. Leia um salmo. Porque a palavra do Senhor, os salmos têm poder na oração de um crente, ou de um cristão, não importa a religião. A verdadeira oração está na sinceridade. Então, não adianta nada você se dobrar diante de um ídolo. Porque o Senhor deixou o mandamento: não farás imagem dos que está no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pois sou um Deus zeloso, que pune com iniquidade, de terceira até a quarta geração. É um mandamento de Deus. Continuando aqui, Baruch 6. Então, uma imagem, você tem que limpar ela. A imagem pode se enferrujar, ela pode quebrar, ela pode cair. Isso aí não tem vida, isso aí não tem fôlego, isso aí nada pode fazer. E você não precisa temer a esses ídolos, porque se você tem um Deus vivo, não precisa temer esses ídolos. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara, por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Um Deus fica com um cetro na mão, como se fosse uma autoridade na região, mas não é capaz de destruir quem ofende. Outro tem uma faca ou uma machadinha na mão, e não é capaz de se defender do seu inimigo, ou de ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Como vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses, instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira levantada, pelos pés daqueles que entram, da mesma forma como se fecham, com segurança, todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte. Assim também o sacerdote fecha os templos, com portas, trancas e ferrolhos, para que os seus deuses não sejam roubados por ladrões. Ou seja, tem que ser guardado para não ser roubado. Precisa ser protegido para não ser roubado. Agora, quando você tem um Deus vivo, você não precisa temer, porque ninguém vai te roubar. Ninguém vai ousar, porque ele sabe que você serve o Deus vivo. O Deus vivo, ele te protege com teus anjos. Os teus anjos o acompanham. Então, quando você tem um Deus vivo na sua vida, os anjos lhe acampam ao redor daqueles que creem no teu santo nome. Acampa ao redor daqueles que obedecem a tua palavra. Então não tem mais aos deuses, aos ídolos, feitos de mãos de homem. Porque maior é aquele que fez os céus e a terra.
Maior é aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. Acendem mais lâmpadas para eles que para si mesmos, embora esses deuses não sejam capazes de ver nenhuma delas. Como o madeiramento do templo, cujo cerne dizem estar carunchado por cupins saídos do chão, assim também esses deuses nada sentem, quando suas roupas eles próprios são corroídos. O rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos, e até gatos saltam. Por aí se vê que não são deuses, e vocês não devem temê-los. São deuses feitos por mãos humanas, fabricados por mãos de homens. Como fala no Salmo 115, tem olhos, mas não podem ver, tem boca, mas não pode falar, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam, som nenhum emite sua garganta. Salmo 115 fala: se tornam semelhantes a eles os que fazem e os que seguem. Aí onde as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam enfermas, as pessoas vão ficando doentes por causa do pecado da idolatria. Quanto ao ouro de que são cobertos, para ficarem bonitos, não brilha se ninguém lhes dá lustro. Eles próprios, nem quando foram fundidos, sentiram coisa alguma. Embora não tenham vida, eles foram comprados por preço muito caro. Sem pés, são carregados aos ombros, mostrando às pessoas sua falta de valor. Até a pessoa que cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cair no chão, ela que tem que levantá-lo. E quando alguém os coloca erguidos de pé, eles não são capazes de andar por si mesmos. Se ficam inclinados, não conseguem se endireitar. Os dons são oferecidos a eles como a morte. Para proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. A outra parte, as mulheres salgam, sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada que acaba de dar à luz toca nesses sacrifícios. Vocês, portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. No templo deles, os sacerdotes circulam com a roupa rasgada, a barba e o cabelo cortados e a cabeça descoberta, em sinal de luto. Urram e gritam diante de seus deuses, como alguns fazem nas cerimônias fúnebres. Para vestirem suas mulheres e crianças, os sacerdotes tiram a roupa do seu Deus. Se você pegar aquela passagem de Elias, que foi enfrentar Baal, seguidores de Baal, aqueles seguidores ficaram gritando horas e horas e horas e nada de acontecer. Elias montou um altar, colocou 12 pedras, colocou um novilho, colocou água, clamou Deus vivo e fez fogo descer do céu e consumiu que até aquela água secou. Enquanto aqueles que estavam invocando Baal ficaram o dia inteiro, até morrer, até se cortaram e nada. Por isso que eu falo, são deuses que não podem fazer nada, são inúteis, se tornam semelhantes aos que fabricam, se tornam semelhantes aos que seguem, se tornam semelhantes a eles. A palavra do Senhor é bem clara em questão a isso. Fazem cerimônias fúnebres. Para vestirem suas mulheres e crianças, os sacerdotes tiram a roupa dos deuses. E esses deuses, favorecidos ou prejudicados por alguém, não são capazes de retribuir. Não podem nomear nem nos tornar reis.
eles também não são capazes de dar a ninguém. Riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhe faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar. Não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são capazes de devolver a vista ao cego, ou de livrar ninguém do perigo. Não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como então pensaram dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem alguém mudo, incapaz de falar, eles os apresentam ao Deus Bel, pedindo que o faça falar, como se fosse capaz de ouvir. Mas porque não tem bom senso, eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. Mulheres põem uma corda na cintura e sentam-se à beira do caminho, queimando o farelo como incenso, quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira, que não teve a mesma sorte e nem arrebentou a corda. Tudo que fazem com eles é falso. Então como é que vai pensar que dizer que são deuses? Esses deuses foram fabricados por carpinteiros e fundidores, e não podem ser nada mais do que o seu arte, queria que eles fossem. Aqueles que o fizeram não vivem muitos anos. Então como pode ser Deus aquilo que eles fizeram? Deixaram apenas mentira e vergonha para seus descendentes. Quando surge uma guerra ou desgraça muito grande, os sacerdotes discutem a maneira de se esconderem juntamente com esses deuses. Assim dá para entender que não são deuses, pois não são capazes de livrarem a si mesmos durante uma guerra ou uma catástrofe. Não sendo mais que objetos de madeira, dourados ou prateados, por aí fiquem todos sabendo que são de mentira. E eles não são deuses. Fique claro para todos os povos e reis. Criação do trabalho humano, e neles não existe nenhuma ação divina. Então quem não vê que não são deuses, esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa, nem libertarão injustiçado algum, pois são impotentes. São como gralhas que voam entre o céu e a terra. Se parecer um fogo no templo desses deuses de madeira, dourados ou prateados, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. Eles não são capazes de resistir a um rei ou aos inimigos. Então como é que se vai aceitar imaginar que são deuses? Então essa passagem ela mostra o quanto a idolatria predomina essa nação. As pessoas, elas fabricam os seus próprios deuses. Você vai no Mercado Livre hoje, vem lá um pozinho e fala, faça o seu santo favorito. Olha onde chega. Santo, santo é só o Senhor Jesus. É que não fala para fazer a imagem dele, daquele que é santo. Porque o primeiro mandamento o Senhor deixou uma ordem: não faça imagem de mim, não faça imagens de ídolos, nada que está no céu, nem na terra, nem nas águas. Está vendo como é que as pessoas cometem um engano em questão da idolatria? Porque esses ídolos, esses deuses são todos falsos, são falsificados. É como se diz no Paraguai: nada pode fazer. Nada podem fazer. Quando as pessoas consultam esses deuses, aí fazem um pedido, acende uma vela, ora o seu santo, pedindo intercessão. A palavra do Senhor fala que você pode pedir direto para o Senhor Jesus, porque é Ele que te leva ao Pai, como fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Você não precisa pedir para outros, porque todos que morreram não podem fazer nada por nós. Mas Jesus Cristo sim, porque Ele está vivo. Ele sim pode fazer, mas está morto não pode fazer.
Aí a pessoa vai lá e faz a imagem do São Pedro. Pedro não está mais aqui nesse plano. Pedro morreu martirizado de ponta cabeça pelo Evangelho. Morreu de ponta cabeça porque não era digno de morrer como Jesus. Aí a pessoa vai lá e faz a imagem de São Pedro. Aí vai lá, compra no Mercado Livre. Aí fabrica. Aí faz ele de um ídolo. Aí você faz aquele santo se tornar um ídolo. Aí você vai entrar de cada cidade, existe um ídolo. Levanta um ídolo. Pega a imagem do santo e faz dele um ídolo. A palavra do Senhor diz que todos esses ídolos serão destruídos, serão esmiuçados, serão abatidos. Todos os altares idólatras serão destruídos. E principalmente aqueles que estiverem servindo a esses ídolos, se não se arrependerem, serão moídos. Moídos. Serão moídos se não abandonarem esses ídolos. Isaías 2 fala na palavra, Isaías 2, que Deus vai moer o homem. Deus vai dobrar o homem no meio, até que abandone esses ídolos e o adore a Ele em espírito e em verdade. Até quando você vai continuar na idolatria? Até quando você vai continuar prestando culto aos ídolos? Não vai dizer depois que não foi avisado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. É tempo de arrepender. É tempo de abandonar os ídolos. É tempo de abandonar a feitiçaria, a idolatria, o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira, a falsidade. É tempo de abandonar e voltar para o Senhor. É tempo de abandonar esses ídolos feitos por mãos humanas, porque nada fazem e nada pode fazer. Pai Santo, é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de se consertar diante do Deus vivo, porque Ele virá, porque Ele voltará. E Ele virá para julgar as nações. Ele virá para julgar todos os reinos. É tempo. A idolatria, ela também não se refere a uma imagem, escultura. Tem muitas pessoas que pegam da desculpa: ah, mas você não tem a foto daquela pessoa que você ama, você não guarda de lembrança. Não confunda pegar uma foto e fazer uma imagem dela e prestar culto. Quando você tem imagem de alguma pessoa que você viu, conviveu, e você guardou aquilo como uma lembrança, é uma coisa. Fazer dela um ídolo é outra. A partir do momento que você levanta, você ergue um altar e põe ali uma imagem, você está fazendo um ídolo. Até a foto. Você pegar a foto daquela pessoa mais querida que você perdeu na sua vida, você deixa lá. Aí você fica olhando todos os dias, lembrando, olhando. Você acaba fazendo aquilo lá um ídolo. Daqui um dia você vai começar a ver o espírito da pessoa ali, a alma. Aí vai começar a ver o espírito da pessoa. Aí vai achar que realmente é a pessoa que está ali. E sabia que o diabo, ele é um anjo de luz, o pai da mentira. Ele pode tomar qualquer forma humana. Ele pode imitar qualquer voz. Ele pode imitar. Ele pode se parecer em qualquer figura humana. Ele pode imitar uma voz e te enganar. Cuidado. Cuidado com o espiritismo. Cuidado com essas coisas ocultas. Por trás de uma imagem, por trás de um ídolo,
existe um espírito enganador. Eu te provo isso nas Escrituras. Se você pegar o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, olha o que o Senhor fala para o profeta Oséias: o meu povo bebe muito vinho, pede a um pedaço de madeira, esperando que a vara lhe dê resposta. E por trás, um espírito de prostituição os enganou. O que é o espírito de prostituição? É um espírito maligno, é um espírito enganador, que te leva a prostituir, assim deixando de adorar o Deus vivo em espírito para adorar um ídolo, para adorar aquela imagem feita por mãos de homens. Aí você vai deixar de adorar o Deus vivo para adorar aquele ídolo, aquilo que você levantou com as suas próprias mãos. E Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Nada. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, onde então Deus tem que habitar? É em nossos corações. Então é esse altar que o Senhor quer habitar. Não nesses altares de pedra, e nem nesses altares, esses ídolos inúteis, feitos por mãos de homens, feitos por obras de mãos humanas, que nada pode lhe fazer. Além disso, traz engano ainda. Aí o povo vai lá e consulta, pede um pedaço de madeira, esperando que dê resposta. A pessoa vai lá, pede um pedaço de gesso, esperando que o barro lhe dê resposta. Cuidado. Cuidado o que você está fazendo. Porque Satanás, a antiga serpente, o pai da mentira, ele está como uma fera selvagem, rodeando. E quando você está cometendo um pecado, você dá uma brecha para o inimigo, ele vem e age. Aí onde entra o pecado? A pessoa vai lá, ergue uma imagem, acende uma vela, faz a oração e faz o pedido. Pede um pedaço de madeira, esperando ter resposta. Já está cometendo o pecado do adultério, da idolatria. Já está se prostituindo aos ídolos. Aí, a serpente, Satanás, que age como uma fera selvagem, vendo que você está dando brecha para o pecado da idolatria, ele entra em cena. Aí ele vai fazer um milagre daquele pedido que você fez. Aí você pensa, foi Deus que fez. Qual Deus? O Deus vivo, que fez os céus e a terra? Ou o Deus que age por trás desses ídolos? É onde fala deuses inúteis, deuses pagãos. Aí, por trás deles, existe um espírito enganador. E você cometendo o pecado, a fera que está em sua volta, o selvagem, que é o inimigo, vendo a sua falha, a sua fraqueza, vendo aquela brecha que você deu para o inimigo, ele entra, vou fazer um milagre. Ele vai deixar de adorar o Deus vivo agora para adorar a mim. Aí você acha que está adorando a Deus, o Deus vivo, que fez os céus e a terra. E você está adorando um demônio. Você está adorando um espírito maligno que age por trás dessas imagens, como fala em Oséias 4, versículo 11, versículo 12. Aí você está adorando os demônios. Aí quando a gente fala, você é intolerante, que crente chato. É assim que a gente é ouvido, é taxado, pregando a verdade, explicando em detalhe como é que o inimigo funciona, como é que o inimigo age. E a pessoa muitas vezes chama a gente de intolerante religioso. Eu quero ver no grande dia que o Senhor Jesus vai perguntar qual foi a sua religião. O Senhor vai nos julgar a cada um conforme as nossas ações e as nossas obras. É onde entra o pecado da desobediência. Aí onde o inimigo age e faz o milagre. Aí a pessoa deixa de adorar o Deus vivo para adorar o demônio que age por trás do ídolo. Olha só.
Aí depois fala, não, mas eu creio em Deus. Mas ao mesmo tempo vai lá e presta culto aos ídolos. A Bíblia diz que não se pode servir a dois deuses. Mateus 6, 24. Eu não posso servir a dois deuses, pois agradará um e desagradará o outro. Qual Deus você está servindo? Ao Deus vivo, que fez os céus e a terra? Ou a esses deuses feitos por mãos humanas? Ou a esse Deus deste século que cegou o teu entendimento? Eu vim aqui para que tua cegueira espiritual se abrisse, para que os seus olhos se abram e parem de ser enganados. Por isso é importante lerem as Escrituras, porque muitos padres não pregam a verdade. Esses líderes que não pregam a verdade para os seus fiéis, seja padres, seja pastores, vão prestar conta no grande dia, por ter levado muitas almas para o lago de fogo, por não pregarem a verdade do Evangelho, enganando seus fiéis. O Senhor vai cobrar de cada um deles, se não se arrependerem dos seus pecados, se não tirarem esses ídolos, Muitos deles conhecem a verdade, mas não pregam a verdade, porque eles seguem uma ordem de fora. Vão prestar conta no grande dia, se não se arrependerem. Se o padre estiver me ouvindo, é tempo de se arrepender. Se tiver pastor ouvindo aqui, que só prega dinheiro, que só prega mamão, também é tempo de acordar. Porque o Senhor não vai deixar em conta isso. O Senhor não vai deixar impune isso, porque levado muitas pessoas ao engano, por não pregarem a verdade às almas. Por que muitos não pregam a verdade às almas? Por causa do dinheiro. Porque as imagens hoje se tornam fonte de lucro. Porque quem fabrica tem que vender. Se torna meio de dinheiro. É onde entra a Babilônia. E essa Babilônia toda vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai derrubar todos esses ídolos. Por quê? Porque não abandonam essas práticas. Porque não abandonam a idolatria. Porque não abandonam a feitiçaria. Vão prestar conta. Estão cometendo um grande pecado nessa nação. É tempo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É como fala lá em João 4. Quando Jesus está lá com a samaritana no poço de Jacó. A samaritana diz a ele: nossos pais dizem que temos que adorar a Deus nos montes. Vocês, judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus pegou e falou assim para ela: eis que chegarão tempos em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém, e não é nem nos montes, nas montanhas. Porque Deus é espírito. A palavra do Senhor diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Se você estiver sentado no banco de uma praça, com mais 2 ou 3 pessoas, falando de Deus, falando de Jesus, ele fala: eu ali estarei no meio de vós, porque ele é espírito. Ele é espírito. É onde o Senhor fala: eis que chegarão tempos em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não importa o lugar que você estiver, se você clamar ao Senhor ali, estando 2 ou 3 pessoas em seu nome, ele fala: eu ali estarei. Porque ele é espírito. Deus não está numa imagem de escultura. Deus não está num templo. Jesus, ele exortou os discípulos lá em Mateus 24, no versículo 1, versículo 2. Os discípulos ficaram admirados com aquele templo enorme em Jerusalém. Falei: Senhor, que pedras enormes que tem.
e pedras enormes. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. E isso se cumpriu 70 anos depois de sua morte e ressurreição. Essa profecia se cumpriu. Por quê? Porque Deus não habita em templos. Porque vós sois o templo de Deus. Vós sois a imagem e a semelhança de Deus vivo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus falou: façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja a palavra façamos. Ele não fala eu fiz. Deus não estava sozinho. Porque o Filho já estava com o Pai desde o princípio da criação. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. O Filho já estava com o Pai desde o princípio. A palavra que um dia se fez homem no meio de nós, se tornou carne no meio de nós, semelhante a nós. Por isso que o Senhor, Ele nos exorta: não faça imagens. Hoje eu tenho que fazer imagem de santo. Tá bom, foi um mártir, deu a vida para o Evangelho. Aí eu vou lá e eu faço a imagem daquele santo, daquela pessoa que viveu em santidade e deu sua vida pelo reino de Deus. Estou fazendo uma imagem de uma pessoa que morreu. E se ela estiver no céu, eu estou fazendo uma imagem de uma pessoa que está no céu. E o primeiro mandamento fala: não faça imagem, nem do que está nos céus, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Nada, porque Deus é Espírito. Deus ouviu a oração de Jonas de dentro da barriga de um peixe. Quer dizer que Jonas não estava diante de um ídolo, porque Deus ouviu a oração dele, porque Ele é Espírito. Quando você busca Deus em Espírito e em verdade. Quando acordei nessa manhã, falei: Senhor, cura eu dessa gripe. Então tudo que você profetiza em Espírito, quando você busca Deus em Espírito, lá no teu quarto em secreto, quando você clama ao Senhor em Espírito, quando você o busca em Espírito, tudo que você profetiza em Espírito, vai acontecer um milagre. Porque Deus é Espírito. Então eu não preciso de uma imagem dentro do meu quarto para mim clamar a Deus. Deus é Espírito. É onisciente, é onipresente, é onipotente. Salmo 139 deixa bem claro isso. É só ler o Salmo 139 e veja a onisciência do Deus vivo. É tempo das pessoas abandonarem esse pecado. É tempo do povo deixar de adorar os ídolos e voltar para o seu Senhor, enquanto é tempo. Eu vou te mostrar aqui na passagem do Apocalipse. E para aqui das trombetas. E para das trombetas. Olha o que acontece com quem pratica a idolatria. Olha o juízo de Deus que vai acontecer com aqueles que não abandonarem os ídolos. Apocalipse. Capítulo
capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo, a sexta trombeta. O sexto anjo tocou sua trombeta. Então ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres. O altar de ouro estava diante de Deus. Essa voz dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, preparados para matar a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos eram de 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão vi os cavalos, os que estavam montados. Neles tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens morreu por causa dessas três pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíram da boca dos cavalos, pois a força desses cavalos está na sua boca e na sua cauda. Essas caudas parecem cobras, têm cabeças, as quais fazem estragos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim não se arrependeram das obras de suas mãos. Quais são as obras de suas mãos? O que o homem faz? Ídolos. Não faça nada que está nos céus nem na terra. Não faça nenhum ídolo. Não faça nenhuma imagem de escultura, nem que está nos céus, nem que está na terra e nem debaixo das águas. Obras de mãos humanas. Não se arrependeram. E não é só essas obras: assassinato, obras de crime, violência, obras de prostituição, adultério. Essas obras também. Não é só idolatria. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, de gesso, de barro. Tudo que é feito com mãos de homens. Deixa bem claro aqui, ó. Não deixaram de adorar os demônios. Os demônios que agem por trás dos ídolos, que agem por trás das imagens de escultura. Não deixaram de adorar os demônios. Olha o que fala aqui na sexta trombeta. É muito sério isso. Os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus homicídios, das suas feitiçarias. Quando a pessoa pratica feitiçaria para prejudicar o teu próximo, prostituição e roubo. Por que as imagens hoje ninguém deixa de adorar esses ídolos? Porque as imagens hoje se tornam fonte de lucro. Porque aquele que faz, ele precisa revender. E tem aquele que revende para ganhar dinheiro. O dinheiro que se é gasto com esses ídolos, se fosse ajudar os necessitados, seriam mais bem proveitosos, seriam mais agradáveis aos olhos do Senhor. O comércio que se é feito hoje com as imagens de cultura, que move dinheiro, move milhões, daria para ajudar muitas pessoas, daria para acabar com a fome e com a miséria. O dinheiro que é colocado nessas imagens, o tanto que fabricam de ídolos, é tudo meio de dinheiro. É como as igrejas evangélicas que só pregam mamão, só pregam o Deus do dinheiro, só falam em bens materiais, só falam em carros, mansões. O ídolo do dinheiro, o Deus mamão também. O ídolo do dinheiro não só está nas igrejas evangélicas de hoje, mas também está na igreja católica, movido pelas imagens de cultura. Tem que ter imagem. A palavra do Senhor fala que é para abandonar essas imagens, é para tirar essas imagens. Essa igreja aqui ficaria perfeito
se tirasse todas as imagens lá de dentro, tirasse todos os ídolos e se tornasse uma igreja pura. Pura. E tirar tudo, todas as imagens de santos, porque não precisa disso para adorar o Deus vivo. Deus é Espírito. Se tornaria uma igreja tanto. É tempo de abandonar. Olha o que fala na sexta trombeta, o juízo que vem sobre aqueles que adoram os ídolos, que agem por trás das imagens. Os demônios, os espíritos enganadores, as entidades querendo se igualar ao Senhor Jesus. Entidades que agem por trás dos ídolos. Aí onde entra o espiritismo. Idolatria, feitiçaria e espiritismo. Olha só. É tempo de se arrependerem. Então aqui na sexta trombeta deixa bem claro o que vai acontecer com aqueles que não abandonar os seus ídolos. Vou pegar uma carta do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala para aqueles que rejeitam a verdade e continua adorando os ídolos em vez de adorar o Deus vivo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo 3. Não se deixe iludir de modo nenhum por ninguém, porque primeiro deve acontecer o abandono da fé, e aparecer o homem ímpio, o filho do pecado, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que leva o nome de Deus, ou recebe culto. Então o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Não é só contra o Deus vivo, mas contra todos os deuses. Até aqueles deuses imaginários que você serve, ele vai se levantar. Ele chegará ao ponto de se assentar como Deus no tempo de Deus, apresentando como se fosse Deus. Vocês não lembram que eu lhe dizia essas coisas quando estavam com vocês? E agora que detém o adversário para que não se manifeste antes do tempo, pois o mistério da maldade já está agindo, e é necessário que seja afastado do que o detém. Então, olha aqui, ele já está agindo. E o anticristo, quem que vai soltar o anticristo para julgar? Se você ler o primeiro selo, o Apocalipse fala assim: eis que vem um cavalo branco, com um arco na mão, e ele veio para vencer. Jesus, ele já venceu a morte. Jesus esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Este cavalo branco não tem nada a ver com Jesus. Este cavalo branco nada mais é que o anticristo. Quem que é o único digno de abrir o selo? Jesus Cristo. Ao anjo fala, o único de abrir os selos. Então o próprio Senhor que vai permitir que esse espírito enganador haja para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o rejeitam a verdade, para aqueles que continuam adorando os ídolos, para aqueles que continuam adorando os demônios. É bem sério. Continuando aqui, o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalonicenses, é para os dias de hoje também, para você, cristão. Então será revelado o homem ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, e o reduzirá a nada com a manifestação da sua vida. A chegada do ímpio será marcado pelo poder de Satanás, com todo tipo de milagres, sinais e falsos prodígios,
e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, por não terem aceito o amor à verdade que os poderia salvar. Então, ele vai se manifestar, ele vai fazer sinais, ele vai fazer milagres, ele vai fazer até fogo descer do céu, tudo de forma ilusória, para enganar, se possível, até o povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Acorda, você católico, você evangélico, você espírita, ou você que não crê em Deus. Acorda. Porque o homem do pecado está agindo. E ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Não só contra o Deus vivo, mas contra todos os deuses. Eis porque o próprio Deus manda esse poder enganador, para que acreditem na mentira e sejam julgados todos que não acreditaram na verdade, mas preferiram a mentira, preferiram a injustiça. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala. O próprio Deus vai permitir. Quem que é digno de abrir o selo? Jesus Cristo. Primeiro selo vem o homem do cavalo branco com um arco na mão e vem para vencer. Vem para vencer quem? Os santos. Para vencer aqueles que não vão aceitar a sua marca, não vão aceitar adorar o falso Deus. Então Deus vai permitir, o próprio Senhor que vai abrir os selos. Esse vem com cavalo com um arco na mão, é o anticristo. Aí onde entra esse versículo, ó. Eis que Deus manda esse poder enganador, para que acreditem na mentira e sejam julgados todos que não acreditaram na verdade. Aqueles que continuar na mentira, aqueles que continuar adorando esses ídolos, prestando culto a demônios, vão ser enganados, porque rejeitaram a verdade. Vai aceitar o anticristo facilmente, porque rejeitaram o amor à palavra. Alguém prega isso para você, bem detalhado? Algum padre prega isso para você? Algum pastor prega isso? É um alerta. É um alerta, Guararapes. É um alerta para você, católico. Para você, evangélico também, que adora mamão, que vai atrás desses pastores que só prega dinheiro, que não prega salvação, não prega arrependimento, não prega sobre a volta de Jesus. Os lobos estão vestidos de ovelhas, roubando as suas ovelhas. Em vez de usar o dízimo para apacentar os necessitados, os órfãos e viúvas, apacentando-se a si mesmos. Apacentando-se a si mesmos, comendo melhores restaurantes, comendo marmitinha, enquanto às vezes a ovelha está lá passando fome. Obra de injustiça. Deus não vai deixar impune essas obras. Se as pessoas lessem a Bíblia sobre o verdadeiro dízimo e praticassem o verdadeiro dízimo, você não ia ver ninguém passar fome, não ia ver injustiça. Por quê? Porque não ensinam correto a palavra de Deus. Não ensinam a praticar a justiça, o amor e a misericórdia. Por quê? Porque apacentam a si mesmos. É por isso que eu falo, religião hoje se tornou fonte de lucro. Hoje cada um abre uma igreja aqui, abre um templo ali, aluga um espaço, abre um templo, como se fosse comércio, como se fosse empresa, como se fosse uma empresa. Hoje a igreja virou negócio, porque dá lucro. Virou negócio, ficou fonte de lucro. E o povo continua acreditando. Aí o povo vai atrás desses falsos pastores, desses falsos líderes religiosos, desses enganadores, desses lobos travestidos de ovelha, apacentadores de si mesmos,
não tem coragem de acordar cedo e pegar na enxada. Querem usar a palavra de Deus como fonte de negócio. E eu prego aqui de graça. Eu, o outro irmão que prega aqui, nós pregamos de graça. Nós não cobramos um centavo. Não tem interesse em pregar por dinheiro. Porque o meu interesse era que a sua alma seja liberta desse engano, para a salvação das vossas almas. Esse é o propósito do verdadeiro Evangelho, a salvação das almas. Quer dinheiro? Vai trabalhar, acorda cedo, não usando a palavra de Deus como fonte de negócio, como fonte de dinheiro. Infelizmente é assim hoje. Mas eu creio que muitos vão despertar. Eu creio que dentro dessa igreja aqui vai sair muitos sinceros católicos. E no meio das igrejas evangélicas vão sair muitos homens sinceros de Deus, que ouvindo essas mensagens vão começar a debater com seus líderes. Por que você não prega a verdade? Está na hora de você cobrar o seu pastor a pregar a verdade. Está na hora de você cobrar o seu padre, o seu líder a pregar a verdade. Está na hora de você, fiel, abrir a boca e não ter medo de confrontar o engano. Se você for enxutado para fora, não se entristeça, porque é o Senhor te livrando dessa Babilônia. Amém? Louvado, exaltado, glorificado seja o nome santo de Jesus. Você não vai ter sorte para andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Vai que o santo quebra, você não vai ter sorte para andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Um certo dia bem à frente da igreja, alguém levava um santo em cima de um andor. O condutor pisou dentro de um buraco e nesta hora o santo desequilibrou e foi pedaço de sangue por todo lado. Eu gritei todo, coitado do santo, não aguentou. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Encerrando aqui a mensagem que eu cheguei aqui na praça hoje, em Guararapes. Agradecer aos irmãos aí, compartilha, mano. Compartilha esse vídeo para que chegue a muitas almas e sejam libertos para um fico glória. Amém? Fica na paz, irmão. Deus abençoe e cada um de vocês. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro. Vai que o santo quebra, você não vai ter santo para andar com